No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão sobre o fim dos tempos. Nessa visão, Deus derrama sua ira como um julgamento pelos pecados do mundo. Serão 7 anos marcados pelo início de um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. Nos primeiros 3 anos e meio, o mundo desfrutará de uma falsa paz, que servirá apenas para controle social. Porém, nos últimos 3 anos e meio, ocorrerá um tempo de grande juízo sobre toda a terra. Esse juízo visa não só provar aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, mas também salvar a nação de Israel, que finalmente reconhecerá Jesus como um Messias enviado por Deus. E talvez você esteja se perguntando: mas por que haverá tanta destruição no fim dos tempos? A resposta está na própria Bíblia, que nos diz que Deus é amor, mas também ama a justiça e a retidão. Por isso, o Senhor não deixará o pecado sem consequências. Aqueles que o desprezam e rejeitaram o seu Filho Jesus passarão por um momento de grande sofrimento. No entanto, todos terão a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e serem salvos das garras de Satanás. A Bíblia mostra que o julgamento de Deus sobre as nações será dividido em 3 séries de 7. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Hoje abordaremos as 7 trombetas mencionadas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. Mas antes disso, peço que deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ser notificado pelo YouTube assim que eu publicar o próximo vídeo. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. Vamos ver o que está escrito quando ele abriu o 7º selo. Houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Talvez você esteja se perguntando: por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para alertar o povo sempre que um evento importante de origem divina estava prestes a acontecer. Agora que você já tem esse conhecimento, vamos analisar o que ocorreu na terra cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das 7 trombetas do Apocalipse. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, precipitaram do céu granizo e fogo, misturados com sangue, que queimaram 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas viçosas. Como consequência desses eventos, milhares de pessoas e animais perderam suas vidas, seja pelo fogo e violência da queda do granizo, seja pela falta de alimentos acarretada pela chuva. Segundo estudiosos da Bíblia, essa descrição simbólica faz referência aos diversos desastres que afligiram a terra, e como forma de castigar o pecado dos ímpios e alertar sobre as consequências de perseguir a Igreja de Cristo. Na segunda trombeta, quando o segundo anjo tocou, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações, provavelmente causando tsunamis e devastando centenas de cidades costeiras. Isso demonstra a grande ira do Senhor com aqueles que não seguem seus ensinamentos, pois ocorreram eventos naturais e econômicos sem precedentes na história da humanidade. Na terceira trombeta, o anjo tocou e mais um asteroide
caiu sobre a terra, desta vez afetando o continente, resultando na contaminação de rios e lagos e prejudicando o fornecimento de água. Isso levou à morte de muitas pessoas devido à escassez de água potável. É provável que, diante dessas catástrofes, as pessoas se revoltem contra Deus, tornando-se evidente o quão difícil será se arrepender durante a grande tribulação. Como mencionei anteriormente, haverá oportunidades de salvação, porém, a maioria irá se voltar contra o Criador e rejeitar Jesus. A quarta trombeta, quando o quarto anjo tocou a trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, resultando em uma parte do dia e da noite completamente escura. Além disso, uma parte da terra ficou na escuridão, o que causou uma diminuição da temperatura média do ar e secou as plantações e lavouras. Isso levou à fome e à morte de pessoas em todos os lugares. Com esses eventos, Deus, mais uma vez, prova que tem poder sobre as coisas e que apenas aqueles que se rendem a Ele serão salvos de seu julgamento. Antes da quinta trombeta, João pôde ver e ouvir um anjo voando pelo céu, anunciando em voz alta: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 anjos. Ele estava querendo demonstrar para as pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representam julgamentos ainda piores vindo de Deus. Quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que tinha caído do céu. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos que estão na terra e têm permissão para atacar as pessoas com suas obras malignas. Após essa queda, a Bíblia diz que o abismo é aberto e de lá saem gafanhotos que invadem a terra para perseguir e causar terríveis danos aos seres humanos. Durante 5 meses, isso aflige as pessoas ao ponto de buscarem a morte, para encontrar alívio. Porém, nem mesmo a morte pode libertá-las desse tormento. O exército de gafanhotos atingiu apenas os ímpios, que não possuíam o selo de Deus na testa. Após o toque da 6ª trombeta, 4 anjos caídos foram libertos no rio Eufrates para liderar um grande número de tropas na batalha, cujo objetivo era matar 1/3 da humanidade. Esses anjos montavam cavalos com cores simbólicas, como vermelho, azul e amarelo, que representavam as pragas infligidas à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Esse exército de 200 milhões de soldados atravessou o rio Eufrates para tentar destruir Israel, no vale do Armagedon. Quando a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes do céu começaram a cantar que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em tronos diante de Deus se prostraram e adoraram o Senhor. Enquanto isso, aqueles que perderam a vida por causa da mensagem divina receberam suas recompensas, ao passo que seus perseguidores serão aniquilados. Por esse momento, o santuário celestial de Deus foi aberto e a arca da aliança foi vista lá. Haverá trovões e relâmpagos, e as pessoas no céu ficaram muito alegres ao saberem que Jesus em breve derrotaria Satanás e acabaria com o mal na terra, estabelecendo seu reino eterno. Agora,
já não há mais tempo para arrependimento. E os pecadores não conseguirão escapar da justa ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. Mesmo após a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas, conforme mencionado no vídeo, muitas pessoas não se arrependeram de seus pecados e continuaram vivendo longe da presença do Senhor, assim como os corações dos egípcios se endureceram quando Deus usou Moisés para trazer pragas sobre o Egito. Seus corações também se endureceram contra Deus. Meu irmão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não deixe isso para depois. O tempo para que tudo isso aconteça está se aproximando. Cada vez mais, você não precisa passar por todas as aflições que virão. Basta reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra. Amém? Agora, eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que está disposto a caminhar com Cristo a partir de hoje e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Este é o seu momento. Meu irmão, abra seu coração e vamos fazer uma oração juntos. Você precisa conversar com Deus, se arrepender de seus pecados e pedir que o Senhor entre na sua vida. Pois sozinho você não conseguirá vencer o mundo e seu pecado, mas com Cristo, você e eu somos mais do que vencedores em todas as coisas. Amém? Então fechem os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu desejo te agradecer porque Tu és o Deus de amor, um Deus que ama a justiça. Ao mesmo tempo, meu Pai, Tu és misericordioso, pois se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia, nós já estaríamos mortos, consumidos pelo pecado. Contudo, a Tua palavra nos dá a promessa de que, se tivermos com Cristo, não entraremos em condenação, mas passaremos da morte para a vida eterna ao Teu lado. Meu Pai, portanto, nesse momento, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Assim como o Senhor teve compaixão de mim quando eu estava aprisionado no pecado e escravo dos meus desejos e sentimentos, um dia o Espírito Santo entrou em minha vida e tudo mudou. Portanto, Senhor, peço que faça uma obra na vida das pessoas e as integre em sua família e casas. Faça uma obra de restauração e salvação. Meu Pai, nós pedimos perdão por nossos pecados e declaramos com nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, e tudo o que queremos em nossas vidas. Por isso, Senhor, derrame seu amor e sua graça e faça uma bela obra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Meu Pai, endireite os caminhos tortuosos, os caminhos errados e os caminhos que não te agradam. Que a cada dia possamos viver em santidade, preparados para o grande dia do arrebatamento, em que nos encontraremos com Cristo e reinaremos com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Meu Pai, prepara a tua igreja e nos sustenta para que perseveremos até o fim. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Oh, glória a Deus. Irmão, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Inscreva-se em meu canal. Que Deus te abençoe.